Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando agora o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Continuaremos agora a estudar a segunda parte do livro e ainda estamos nos concentrando sobre o nono capítulo dessa segunda parte. Esse nono capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Já iniciamos e estamos desenvolvendo as ideias do item Anjos da Guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Hoje terminaremos esse item. Estudaremos as questões que vão de 514 até a questão de número 521. Bem, antes de iniciarmos o estudo, eu convido os queridos amigos, então, à nossa prece inicial. Vamos agora, todos nós, com os nossos olhos fechados, buscar a imagem mental do amado Mestre Jesus, entregando a Ele nossos corações, nossas mentes, pedindo humildemente ao Divino Amigo que nos ajude a repor as nossas forças morais e físicas e que assim estejamos preparados para o estudo de O Livro dos Espíritos. Amado Mestre, entregamos também em Suas mãos misericordiosas a condução de nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos retomar o texto sobre os anjos da guarda e vamos lembrar, né, que nós já estudamos, já estamos estudando esse texto há algum tempo e que nós já vimos que cada um de nós tem um espírito que pode ser considerado o nosso anjo protetor, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, de acordo aqui com o vocabulário de O Livro dos Espíritos. Nós vimos que ele nos influencia, que ele é um espírito que é superior a nós, que quer o nosso bem e que sempre nos orienta e nos protege nesse sentido, de realizarmos, de procurarmos o bem e de assim progredirmos espiritualmente. Vimos que esse espírito sempre respeita o nosso livre-arbítrio e que a ação dele junto de nós é uma ação que perdura muitas vezes por várias reencarnações. Bom, uma das coisas que nós vimos também, que é importante relembrar, é que esse espírito pode sim se afastar de nós quando nós fazemos um mau uso do nosso livre-arbítrio e quando escolhemos agir de forma contrária à lei divina. Aí então ele se afasta temporariamente até que nós chamemos por ele novamente e estejamos dispostos a recuperar o tempo perdido, a realizar o resgate de nossas faltas, enfim, a voltar a trilhar o caminho do bem. Vimos também que nós podemos conhecer a identidade do nosso anjo guardião quando retornarmos ao plano espiritual e que quando estivermos aqui na Terra, podemos sim nos referir a ele, é, chamando como se fosse o nosso apenas, né, ah, pelo nome de anjo guardião ou é, chamando-o pelo nome que mais nos agrada, de um espírito superior que nos inspire confiança. Muito bem. E ainda vimos no nosso último estudo os diversos tipos e modos de proteção que os espíritos dirigem a cada um de nós. Os espíritos que podem ser nossos espíritos protetores, como eles nos protegem e assim por diante. Agora nós vamos fazer aqui as considerações finais, junto com Kardec, a respeito dessa proteção. E a gente vai ver uma coisa muito interessante aqui nesse final do estudo, que é a ideia de espíritos que protegem grupos, comunidades, famílias. Então, partindo aqui da proteção individual, nós é, somos levados a estudar a questão de uma proteção coletiva, de uma proteção para diversas pessoas, para grupos maiores até. E assim a gente vai terminar esse item belíssimo, né, do Livro dos Espíritos e extremamente útil para as nossas vidas, que é o item sobre a proteção dos anjos da guarda. Muito bem.
Então vamos lá, questão 514, que é a questão de abertura aqui, né, dessa nova temática dentro do item Anjos da Guarda. E, e a gente vai perceber que nessa questão 514, Kardec vai colocar para a gente algumas definições, como a gente está apontando aqui na tela, sobre os diferentes graus de proteção, como diz na resposta, né, da questão 514. Há gradações na proteção e na simpatia. Então a gente vai ter definição de anjo da guarda, de espíritos familiares, de espíritos simpáticos, mau gênio, que é um pouquinho do que a gente foi vendo no decorrer, né, desse item importante do capítulo 9 aqui da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa questão 514, na qual Kardec pergunta se os espíritos familiares são os mesmos a quem nós chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores. Notemos, né, que Kardec coloca nessa questão três tipos de nomenclaturas aqui diferentes, né? Espírito familiar, espírito simpático, espírito protetor. E está perguntando assim, olha, é tudo a mesma coisa, né? Posso me referir a eles da mesma forma? A resposta vem nos seguintes termos: há gradações na proteção e na simpatia. A gente pode dar a eles o nome que a gente quiser. O espírito familiar, olha só como termina aqui a resposta, é antes o amigo da casa. E aqui com as definições a gente vai perceber, e com o estudo, né, que vai acontecendo até a questão 521, a gente vai entender melhor essa frase aqui, né? O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, ele está fazendo aqui uma diferenciação entre espírito familiar e espírito protetor, a princípio, e espírito simpático, né? Ele vai dizer, olha, espírito familiar é um amigo da casa. Então aí Kardec se vê com a deixa, né, para poder trazer algumas definições e para que a gente possa ser específico no nosso vocabulário e termos assim um pouco mais de certeza a respeito do que estamos falando, criando também assim uma forma de melhorarmos o nosso conhecimento a respeito dessa temática dos anjos da guarda. Então vamos lá. A Kardec coloca das explicações acima de todas as questões anteriores, falando sobre a proteção dos espíritos, e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte. Então, né, já partimos para a conclusão do estudo, né, com essas deduções. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio. Olha só, Kardec usa três expressões diferentes aqui para o mesmo tipo de espírito, né? Protetor, anjo da guarda ou bom gênio. É aquele que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Como nós vimos no nosso estudo, é aquele que é sempre de natureza superior com relação ao protegido. Esse é o anjo da guarda. Então, aqui a gente começa a perceber as diferentes gradações, né? Definição de anjo da guarda. E aí a gente pode fazer aqui um breve comentário para a gente perceber como que essas gradações dizem muito sobre a pessoa, sobre como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, as nações e assim por diante, né? Nós fizemos aqui já comparações do espírito Erasto ligado a Paulo de Tarso e ligado ao médium, né, que trazia ali as comunicações do espírito Erasto na Sociedade Espírita de Paris. E agora eu gostaria de lembrar um pouquinho a respeito do próprio Kardec. Allan Kardec, quando a gente acompanha essas informações no livro Obras Póstumas, Allan Kardec escreve, né, e depois isso é publicado no Obras Póstumas, que ele começa a ter o contato com o seu espírito protetor, que na época, lá no Obras Póstumas, ele chama ainda de espírito familiar, né? Só depois ele vai, assim, é, ah, ele vai melhorar esse vocabulário, só depois ele vai refinar essa questão do conhecimento sobre o anjo da guarda, mas ali no Obras Póstumas ele chama de meu espírito familiar, aquele espírito que se comunicou com ele certa vez,
quando ele escrevia, quando ele elaborava textos sobre a doutrina espírita em sua casa, e começou a ouvir pancadas. Ele começou a ouvir pancadas e deixou aquilo passar. No futuro próximo ali, no dia seguinte, ele vai à Sociedade Espírita de Paris, pergunta ao médium o que eram aquelas pancadas e o médium responde que era o seu espírito familiar, seu anjo da guarda, tentando se comunicar com ele. E Kardec, ali em meio àquela situação, vai perguntando, né, para o médium, fala, e depois, né, as coisas vão acontecendo, Kardec, num certo momento, diz assim, mas o que quem é o meu anjo da guarda, o que ele queria? E então o médium diz, você pode perguntar para ele está aqui. E aí Kardec começa a conversar com seu espírito familiar, seu anjo guardião, e pergunta a ele quem ele era. E esse espírito vai dizer a ele: Me chamarás pelo nome, a verdade. E aí Kardec insiste um pouquinho, mas você foi algum vulto, né, aqui na Terra, alguma pessoa muito conhecida? E esse espírito depois responde a ele ainda, fala: Olha, por enquanto, vamos deixar assim, você vai me chamar de a verdade. É o que basta saber por enquanto. Esse espírito se propõe a atender Allan Kardec uma vez por mês durante 15 minutos. E diz que num futuro próximo ainda, que demoraria um pouco, na verdade, mas que num futuro ele poderia conversar com Kardec em sua própria casa. Vejam que já por essas pistas, né, a gente pode deduzir que não, que era um espírito de um grau superior, né, de um grau muito elevado, que estava auxiliando Kardec, impondo ali condições, mostrando-se com uma fala muito ponderada e tudo mais. Bem, eu estou contando essa história para poder dizer, né, que futuramente esse espírito se revela para Kardec como sendo o espírito de verdade, o espírito que preside a instituição do espiritismo na Terra. Não é qualquer espírito. E a gente tem essa informação no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O próprio Espírito de Verdade escreve: Eu sou o Espírito que comanda a vinda do Espiritismo à Terra. E se a gente olhar para alguns indícios, a gente não vai entrar nesses pormenores aqui nesse estudo, porque não é o nosso objetivo, mas se a gente olhar para alguns fortes indícios, a gente vai ver que o Espírito de Verdade pode ser relacionado com Jesus. Muitos espíritas dizem quase que com certeza que o Espírito de Verdade é Jesus se comunicando através dos médiuns, né, da sociedade parisiense na época. Então, isso com alguns estudos a gente pode chegar, né, nessa conclusão por diversas características, né, das comunicações do espírito de verdade que ficam aí para um estudo posterior, né? Em outra oportunidade, talvez a gente possa aprofundar isso. Mas, de qualquer modo, meus amigos, notemos que Kardec tem como seu anjo protetor o espírito de verdade, que é aquele espírito que é, não faz nada mais, nada menos do que gerenciar a vinda do espiritismo à Terra. É um espírito de altíssimo grau de progresso. Não é qualquer espírito que pode trazer para o planeta Terra a terceira revelação. Tem que estar num grau altíssimo de progresso para receber essa missão de Deus, de espiritualizar a humanidade, de poder permitir as comunicações espirituais na intensidade que aconteceram aqui no planeta em meados do século XIX, quando Kardec pôde ter contato com esses fenômenos, né, e pôde, através deles, escrever a doutrina espírita. Então, imaginemos por um instante, né, se o espírito de verdade tem esse grau de progresso todo e Kardec era seu protegido, qual era o grau de progresso de Kardec? Muito interessante da gente pensar nisso, né? Kardec era um espírito, né? Um espírito superior ao que acontece de ordem geral aqui na Terra, né? É um espírito de um grau de progresso muito interessante e a gente pode observar isso nas biografias
escritas a respeito do codificador. Fica a dica de estudo e de leitura para a gente conhecer um pouquinho mais a pessoa do codificador através de tantas pessoas que escreveram a respeito dele. Podemos começar pelo próprio Obras Póstumas, né? São textos de Kardec escritos pelo próprio punho do codificador. Ali a gente vai ver bastidores da criação da doutrina espírita, a gente vai perceber um pouquinho do coração amoroso de Kardec, e depois, através de outros escritores, a gente vai percebendo um pouquinho melhor quem é, né, o nosso codificador, e a gente vai ser capaz de perceber que essa cadeia, né, de um espírito de altíssimo grau como o espírito de verdade, influenciando, ajudando, protegendo outro espírito de altíssimo grau como Kardec, e daí a gente passa a dar um valor também muito maior às obras básicas que nós temos aqui em nossas mãos. Bom, vamos seguir agora com o nosso texto. Segundo parágrafo, definição agora de espíritos familiares, né? Que Kardec refinando aqui o vocabulário. Anjo da guarda, esse que tem essa missão de acompanhar e fazer o espírito progredir, de natureza superior com relação ao seu protegido. O espírito familiar já tem laços mais ou menos duráveis com essa pessoa. Por que que esses laços são mais ou menos duráveis? Porque um espírito é familiar quando ele tem afinidade com aquela pessoa. E a afinidade de um ou de outro pode mudar com o tempo, né? As preferências, melhor dizendo, de um ou de outro podem mudar com o tempo, suas inclinações, seus gostos, seus afazeres, seus hábitos. Então, ele pode deixar de ser assim tão familiar quanto era antes, né? Então, laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. Por quê? Porque um espírito familiar nem sempre é de natureza superior com relação àquele a quem ele está tentando proteger, né? São bons, olha aqui, mas muitas vezes pouco adiantados, um tanto levianos. Então, essas características aí principais dos espíritos familiares, né? Muito mais próximos daquilo que nós mesmos somos. Espíritos simpáticos agora, nem familiares, hein? Simpáticos. Vamos voltar aqui no texto um pouquinho? Só um instante. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Olha a palavra que ele usa, né? Amigo. E aqui a gente já tem uma definição interessantíssima do espírito familiar. Amigo, aquele que tem laços mais ou menos duráveis. Mais ou menos, claro que a gente tem amigos que duram muitas vezes para uma encarnação inteira, mas mais ou menos duráveis. A gente faz amizades que terminam nessa encarnação. Isso é experiência comum para qualquer um de nós. E por que as amizades terminam? Por incompatibilidade de gostos, de ideias, de hábitos, né? As amizades vão se modificando com o tempo. Algumas persistem por mais longa data, mas, né, quando a gente analisa e vê por que a gente deixa de ser amigo de alguém, é porque mudaram as tendências, os gostos, né? A afinidade mudou. Então, é, de familiares para simpáticos agora. Se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares, por uma certa semelhança de gostos e sentimentos. E aqui, olha só como muda o objetivo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Até o espírito familiar, a gente tinha uma boa influência, um amigo nos quer bem. Agora, o espírito simpático, ele pode ser simpático no bem, mas ele pode ser simpático no mal também, né? E daí, para o último grau de influência que a gente tem, de companhia que a gente tem, o mau gênio, imperfeito e perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, né? A gente já estudou isso, Kardec está fazendo aqui, na verdade, um resumo do que a gente já viu. Nunca é demais lembrar que esse espírito age por impulso próprio, nunca está em missão e ele age impelido pelas nossas próprias inclinações, né? Então, aqui as definições para a gente ter clareza a respeito dessas companhias espirituais que a gente tem e que foram sendo tratadas, desenvolvidas durante o texto todo, que a gente foi capaz de apreciar aqui no Livro dos Espíritos. Bem, tendo feito essas distinções, Allan Kardec vai agora seguir, através da questão 515, com um direcionamento um pouquinho diferente
para fazer realmente a conclusão do estudo, né? Ele vai perguntar agora sobre pessoas. Se nós temos espíritos ligados a nós, é certo dizer que também temos pessoas ligadas a nós, com esse objetivo aqui, né, de nos levar à perdição ou para nos guiar pelo caminho do bem? Então, tirando ali da influência dos espíritos, Kardec passa para as influências materiais, influências de pessoas para pessoas. É possível que exista isso agora, né? Pessoas ligadas a nós com essa característica parecida com as dos espíritos? Então vamos lá para a resposta. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Então, sim, isso acontece. Tem algumas pessoas que convivem conosco e que têm sobre nós um poder de nos fascinar, como está aqui, né? Um poder de nos influenciar. A gente cede aos impulsos que vêm daquela pessoa. Nós cedemos muitas vezes aos seus conselhos, aos seus hábitos, às suas atitudes, às suas falas. A gente acaba cedendo, né? Porque é quase irresistível para a gente a presença daquela pessoa e o que ela nos orienta. E olha só como segue a resposta, né, dizendo que quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Bom, Deus permite isso para que nós sejamos provados, experimentados no fortalecimento do nosso da nossa vontade, né, no fortalecimento do nosso querer fazer o bem. Notemos como que essa resposta ela abre horizontes e nos faz pensar a respeito da nossa vida e de nossas relações sociais com uma abrangência muito maior do que aquilo que a gente faz ordinariamente. Porque o que essa resposta diz é o seguinte: sim, há pessoas que nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. Ótimo. Mas agora, quando essas pessoas nos influenciam para o mal, a resposta traz ali um detalhe que é importante de ser percebido. Ela diz assim: quando elas nos influenciam para o mal, são elas mesmas influenciadas por outros espíritos. São espíritos maus, essas pessoas são maus espíritos encarnados, espíritos imperfeitos encarnados, que, por sua vez, são influenciadas por outros espíritos e que estão aqui querendo nos arrastar para um caminho infeliz. Então, é uma cadeia de ação que envolve também o plano espiritual. Qual é o horizonte novo ao qual eu me referia que está sendo aberto aqui? O horizonte das relações mais profundas entre os homens e o plano espiritual, porque sim, a gente precisa perceber isso. Eu tenho, obviamente que eu tenho, as influências que me acompanham, para o bem e para o mal. Só que as outras pessoas também têm. E no relacionamento da vida material, né, do terra a terra, de homem para homem, de espírito encarnado para espírito encarnado, essas influências de uns para com os outros não acontecem sem a participação do plano espiritual. Então, veja só, por que essa fascinação muitas vezes parece irresistível de uma pessoa para com a outra? Porque existe ali o magnetismo pessoal de uma pessoa a outra. Existe ali a, o potencializar desse magnetismo quando o espírito que acompanha ou os espíritos que acompanham aquela pessoa estão agindo sobre ela para que ela haja sobre nós, né? Nós estamos em uma cadeia de forças espirituais que vão sendo movidas e que transformam a presença daquela pessoa em algo irresistível para nós quando nós temos algum tipo de inclinação, de gosto, de hábito que é compatível com o daquela pessoa. E aí a gente precisa se proteger disso. A gente precisa começar a perceber essa situação
E percebendo essa situação, a gente precisa começar a tomar providências, né? Nos prepararmos para os encontros, fortalecermos a nossa vontade, estudarmos os meios que a gente tem de progresso espiritual, porque é só assim que se rompem esses vínculos. Notemos, né? Os mesmos princípios que servem para o desvencilhar de forças negativas espirituais servem para o desvencilhar de relações é, materiais que são relações insalubres, né? Relações abusivas, relações tóxicas. O caminho é o mesmo, não tem jeito, é a reforma íntima, é a reforma pessoal, é o fortalecer do espírito no bom caminho, no caminho do bem. E essa informação está aqui colocada dessa forma, né? Eu vou voltar aqui na tela, texto, para a gente poder apreciar aqui, né? Esse pedaço esse trecho, né, ao qual me referi, são maus espíritos de que outros espíritos também mal se servem. Fica parecendo que Kardec só quis colocar aqui, no livro dos espíritos, a influência má. Mas eu quero lembrar que lá na questão de número 507, nós estudamos o inverso disso. Na questão 507, Kardec perguntava se todos os espíritos protetores eram espíritos elevados e se um pai podia, por exemplo, proteger o seu filho. Veja, ele está falando de proteção, ele está falando de bom uso, né, dessa influência de uns sobre os outros. E a resposta dizia que sim, mas que essa proteção pressupõe certo grau de elevação, né? Os princípios estão todos postos, né, o tempo todo. E, e o fim da resposta dizia que o pai que protege seu filho, por sua vez, também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então vejam só, né? O princípio permanece, tanto para o bem quanto para o mal. Sempre somos auxiliados, orientados, influenciados por espíritos que querem o nosso bem ou que não querem o nosso bem. Então, essa, esse, essa informação aqui do livro dos Espíritos é de extrema importância para as nossas vidas. Quando alguém nos aconselha, quando alguém nos dá uma orientação, quando alguém nos convida para uma prática qualquer, para uma atividade qualquer, antes de cedermos ao primeiro impulso, raciocinemos por um instante. O que virá disso? O que é que vai resultar disso? Vai resultar em um bem? Vai resultar em um mal? Isso com as pessoas, né, no nosso dia a dia. É um bom conselho, é um bom convite, ou seria melhor que eu não fizesse isso? E isso, inclusive, também para as nossas intuições, né? Analisar o tempo todo, meus amigos, analisar o tempo todo, porque nós estamos aqui na Terra em um período de estágio, em um período educacional, em um período de aprendizado. Deus permite que isso aconteça para nos experimentar, para nos tornar pessoas experientes. E só seremos experientes se analisarmos antes de, de usar o nosso livre-arbítrio, dizendo sim ou não, se analisarmos durante aquilo que estamos fazendo, o que está acontecendo, e se analisarmos depois o resultado daquilo que foi feito. Obviamente que o nosso critério de análise é o bem, é a luz do Evangelho. Fizemos o bem, produzimos o bem, nos sentimos bem. Qualquer coisa fora disso é melhor evitar. Não é? Vamos lá, questão 516. Kardec continua desenvolvendo temática, né? Perguntando se o nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar, a fim de mais perto nos acompanharem na vida. Ele continua a desenvolver essa mesma temática, né, das pessoas que estão encarnadas e próximas a nós. Teríamos anjos da guarda e obsessores encarnados? Às vezes isso acontece, diz a resposta, né? O que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que eles são simpáticos, que eles são simpáticos, né? Lembramos quem são os espíritos simpáticos? Aqueles que têm afinidade, né, por algum gosto, por alguma tendência, tanto para o bem, tanto para o mal. Espíritos simpáticos a esses que querem o nosso bem ou o nosso mal, ao invés deles mesmos reencarnarem, eles se aproximam de outros, influenciam outros que vão querer para nós nos influenciar ao bem ou ao mal. Ou seja, permanece a informação da
questão anterior. Permanece a cadeia de ação, como a gente viu anteriormente, né? É, E como a gente já viu em questões anteriores também, na questão 510, por exemplo, a gente viu que é, se encarnam, encarregam outros de nos proteger, né? E agora a gente está vendo o inverso. A gente está vendo quando o protetor fica no plano espiritual e tem alguém encarnado que pode nos proteger. Então passa a influenciar esse espírito, transfere a ele a missão de ter do espírito encarnado a nos proteger, né? Meus amigos, a nossa rede de proteção é imensa, é imensa. Nós temos o espírito protetor, espíritos familiares, espíritos simpáticos que querem o nosso bem. Nós temos espíritos encarnados que são influenciados pelo nosso anjo da guarda, que tem a missão de nos proteger aqui na Terra. Essa rede de proteção que a gente conta aqui na Terra é imensa, é imensa. A gente pode procurar as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas delas nos querem bem. E a gente pode e deve estreitar esses nossos laços de relação com o plano espiritual, que quer o nosso bem, e com as pessoas que se aproximaram de nós aqui na Terra e que querem também o nosso bem. E a gente deve fazer esse exercício dia a dia, constantemente. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 21, né? A consciência, o sentido íntimo. Sentido íntimo, né? Esse sentido que eu vou chamar aqui de outra coisa, eu vou chamar de intuição, de um sexto sentido, pronto, para transformar assim numa linguagem mais próxima à nossa, né? Uma linguagem espírita, mediunidade, em qualquer grau. É isso que Leon Denis tá se referindo aqui como sendo o sentido íntimo. Esse sentido que nós temos, intuitivo, que nos aproxima das coisas espirituais. E é isso que ele começa a dizer em uma certa parte desse capítulo, né? A consciência, o sentido íntimo. Ele diz que muitas pessoas têm essa possibilidade de se comunicar com os amigos do plano espiritual através disso que ele chama sentido íntimo, portanto, mediunidade, né? Em algum grau. E essas pessoas têm essa possibilidade e nem sabem disso. Nem sabem disso. E não precisa ser médium para, no sentido ostensivo, né? Ver com clareza, ouvir com clareza, psicografar. Não. Leon Denis diz que são essas pessoas que têm religiosidade. Essas pessoas que têm uma, uma preparação moral, né? Que tratam do seu sentido moral, elas acabam desenvolvendo os seus sentidos mais sutis. Olha que beleza que Leon Denis está ensinando para a gente. Quanto mais a gente trata de nós mesmos no sentido do desenvolvimento moral, mais nós apuramos os nossos sentidos sutis, a nossa capacidade de comunicação com o plano espiritual. A gente vai ficando mais sensível às vibrações dos pensamentos dos amigos espirituais e até dos amigos encarnados, aos pensamentos. Olha que interessante, né? E Leon Denis conta nesse capítulo que muitas vezes pessoas aflitas o procuravam, solicitando a ele informações do plano espiritual. E Leon Denis diz que ele não podia proporcionar isso a essas pessoas. E a elas, então, ele fazia uma recomendação. A recomendação que eu tomo primeiramente para mim, aqui, com a licença dos queridos amigos, né? e, e que aproveito para transmitir a todos que acompanham o estudo, porque é de uma utilidade, é de uma beleza imensa. Agora eu leio a recomendação de Leon Denis nesse capítulo. Ele escreve o seguinte: concentrai-vos, dizia-lhes eu, em retiro e no silêncio. Elevai os pensamentos para Deus. Chamai o vosso espírito protetor, o guia tutelar que Deus nos dá para a viagem da vida. Interrogai-o sobre as questões que vos preocupam, desde que sejam dignas dele, livres de todo interesse vil. Depois, esperai. Escutai em vós mesmos atentamente, e ao cabo de um instante, ouvireis nas profundezas de vossa consciência
como que o eco enfraquecido de uma voz longínqua, ou antes, percebereis as vibrações de um pensamento misterioso que expulsará vossas dúvidas, dissipará vossas angústias, embalar-vos-á e consolará. Que passagem belíssima, né? Leon Denis nos ensinando a desenvolver esse sexto sentido, a desenvolver essa percepção, a desenvolver essa capacidade de buscarmos ali, no que há de mais fino da nossa existência terrena, o caminho correto a seguir, a solução de nossas dúvidas, a cura de nossas angústias, o bom conselho. É uma coisa assim, maravilhosa de podermos vivenciar, não é? Eu vou completar aqui dizendo que Leon Denis, um pouquinho mais adiante só desse trecho, ele diz o seguinte: ele fala assim, olha, em circunstâncias difíceis da minha vida, quando eu estava em dúvida, quando eu hesitava, quando eu tinha dificuldades, inclusive a respeito da tarefa, né, de dissipar, de difundir, de propagar as verdades consoladoras do Espiritismo, eu mesmo apelava dessa forma à entidade suprema e ouvia em minha mente a voz grave e solene que me ditava o dever, clara e distinta. Olha o nível, né, em que Leon Denis chegava, é emocionante, né? Ouvia clara e distintamente a voz. Contudo, essa voz parecia provir de um ponto muito distante. Seu acento de ternura enternecia-me até as lágrimas. É uma experiência que nós podemos viver também, meus amigos. O livro dos Espíritos está nos ensinando a, primeiramente, identificar essas influências, e aqui aproveitamos com Leon Denis para nos ajudar a desenvolver essa capacidade através das práticas do bem, né, e do exercício proposto aqui pelo filósofo, né, pelo apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Bom, vamos continuar o nosso texto? Questão 517. Agora a gente vai passar aqui para a questão dos protetores de grupos, olha aqui, de coletividades, né? Kardec vai perguntar se tem alguns espíritos ligados a grupos, a uma família inteira, por exemplo, para protegê-la. Então, a resposta dirá que alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acreditei em espíritos protetores do orgulho das raças. Olha só, né? Então, primeiramente, sim, tem espíritos que se ligam aos membros. Qual é a condição? A condição da afeição. Eles têm que estar unidos pela afeição, né? Tem que ter amor ali, tem que ter afeto naquele grupo. Então, sim, esses espíritos se ligam a essas pessoas. Mas nunca, jamais para defender qualquer tipo de orgulho, mesmo que envolvam etnias. Não, não tem esse tipo de orgulho para espíritos protetores. Nem precisa dizer, nem precisa aprofundar muito, não é, meus amigos? Já tratamos a respeito dessas questões de etnias, de nacionalidades, de sexo, porque o espírito pode reencarnar em diferentes sexos, pode ter suas orientações sexuais. Essas condições são condições terrenas. São condições terrenas, situações terrenas vividas temporariamente por espíritos imortais. É desnecessário lembrar que o espírito não tem sexo, não tem cor, não tem etnia. O espírito, né, o espírito tem outras características em sua imortalidade. Então não cabe dentro da proteção de um espírito de grau elevado, principalmente, né? É disso que se está falando aqui, de espíritos protetores, espíritos que protegem. Então é a respeito disso que a gente está falando. Para esses espíritos, não cabe nenhum tipo de preconceito. Não cabe, né? Não entra na missão moral deles, na missão espiritual deles. Portanto, não deve entrar na nossa, e muito pouco isso, tão pouco isso permeia a construção do código espírita, né? Não há preconceito, não há diferença entre raças, entre pessoas, entre credos, entre etnias, melhor dizendo, né? Entre orientação sexual diferente. Não há essa distinção para o espírita. O espírita é um espírito irmão de todos. E imaginemos só, né, o que vem na sequência do nosso estudo agora.
se o espírito é um irmão de todos e se afiniza por irmandade, por fraternidade com as pessoas, e em alguns momentos acontece de se encontrar em grupos que têm essa mesma relação harmônica e fraterna com ele, imagine o tipo de espírito que se aproxima desses grupos. Por isso que a gente preza muito a harmonização das nossas casas espíritas na fraternidade de uns para com os outros. Porque espera-se, né, que pelo menos dentro do ambiente da casa espírita nós estejamos desenvolvendo a escola de amor, de fraternidade, que vai ser repetida no ambiente externo. Se nós conseguíssemos, todos nós, desenvolver esse ambiente fraterno dentro do ambiente familiar, terreno mesmo, né? Dentro de nossas casas, de nossos lares. Esse ambiente fraterno dentro de nossos lares, dentro das casas espíritas. Quanto que a gente já avançaria na Terra? São núcleos de amor que estariam ali, postos, enraizados, firmes, irradiando luz e bem-estar para todas as vizinhanças. Seria, né? Já olha como que o Livro dos Espíritos começa a tratar da questão da proteção e da influência, né, que isso pode ter em nossas vidas. E por consequência, como a gente está pensando aqui, na vida da Terra em geral, né? Então vamos lá, continuamos a desenvolver o tema, né? Para a gente chegar nessas conclusões que a gente já adiantou aqui. Olha só, Kardec ainda vai perguntar: esses espíritos são atraídos pela simpatia para certos indivíduos? Seriam eles também, por motivos particulares, atraídos para reuniões de indivíduos? É o que a gente dizia agora há pouco, né? Mas só Kardec vai expandindo aqui a questão, né? Ainda a questão da coletividade, e agora sem os laços de sangue, né? A questão anterior, uma coletividade familiar, terrena, agora sem os laços de sangue. Reuniões de indivíduos. Resposta, né? Os espíritos preferem estar no meio daqueles que se assemelham. Então, a resposta é sim, são atraídos pela simpatia, por semelhança, aqueles que têm as inclinações, os gostos, né, parecidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo. Então imaginemos, né, de novo, a gente está em uma reunião harmônica, fraterna, com objetivos para o bem. Imaginemos só o grau de ação de nossos anjos protetores, o grau de ação dos mentores que nos acompanham, dos espíritos simpáticos, dos espíritos familiares que nos querem o bem. Imaginem que reunião maravilhosa é essa, quando estamos nesse tipo agindo nesse sentido, né? Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Pronto, né? Era onde a gente queria chegar. O conjunto não deve ser ignorado, obviamente, né? Então, tem as influências espirituais individuais e tem aquelas de conjunto. Muito importante isso, inclusive para reuniões mediúnicas, quando Kardec coloca essa questão. Por isso que a reunião mediúnica é muito melhor quando as pessoas que estão na reunião realmente se respeitam, se gostam, desenvolvem afeto umas pelas outras, quando estão concentradas ali naquele instante, quando querem o bem. Agora, imaginemos isto, essa condição sendo ampliada para a nossa sociedade. Quando a gente tem pessoas numa comunidade de um bairro, por exemplo, que estão nesse sentido do bem, uma cidade, um estado, um país e assim por diante, né? A gente vai crescendo nas coletividades, imaginando como que anda aqui na Terra essa relação, né, de nossas paixões e de nosso caráter, porque se a paixão é predominante, aí a gente tem um certo tipo de espírito predominantemente nos influenciando. Se o caráter, bom caráter é predominante, né? Se aquilo, o caráter orientado para o bem é predominante, é outro tipo de espírito que está predominantemente influenciando aquele grupo. E eu digo, meus amigos, predominantemente, essa palavra é importante ali.
porque não é feito só de bons espíritos e nem só de maus espíritos. Todo grupo, toda coletividade aqui na Terra tem as suas expressões infelizes em alguns indivíduos e as suas expressões, digamos assim, exemplares em outros indivíduos. Então, a gente precisa procurar aqui na Terra, inclusive, a união com essas que são exemplares, para que o grupo dos exemplares, dos bons, aumente, a ponto de influenciar aqueles que são infelizes. É essa a nossa missão aqui na Terra. Unindo esses grupos bons, a gente consegue influenciar aqueles que são infelizes pela demonstração da nossa felicidade, da nossa força, pela demonstração do bem que nós podemos fazer, né? Então, não há grupo inteiramente bom e nem grupo inteiramente mau. E isso serve ao propósito de progresso das coletividades, né? Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons. Muito bem, então essa conclusão aqui da questão 518. Vamos lá, vamos adiante. 519, ainda a questão das coletividades. Aglomerações de indivíduos, como sociedades, cidades, nações, têm espíritos protetores especiais. Olha aqui, hein, que interessante, né? Espíritos protetores especiais, sim, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas. Aqui aparece uma coisa que a gente não tinha visto antes ainda, né? A ideia de individualidade coletiva. É o grupo sendo considerado enquanto um grupo espiritual. Tem espírito protetor desses grupos? Tem espírito protetor desses grupos. Grupos maiores também tem, né? Cidades, como ele disse aqui, nações. Olha aqui, ó, nações. Tem espíritos protetores para cidades e nações? Sim, tem, porque essas nações são consideradas individualidades coletivas. Nós vivemos no Brasil, vamos falar a respeito de nós, né? Vivemos no Brasil porque temos afinidade com o tipo de coisas que acontecem aqui no Brasil, tanto as exemplares quanto as infelizes, como dizíamos agora há pouco. Temos afinidade ou com uma ou com outra em determinado grau, e temos afinidade com todas em determinado grau. Temos afinidade com as pessoas, temos afinidade com a cultura, afinidade com o Evangelho de Jesus. O Brasil é um país de grande número de pessoas que buscam a espiritualidade, seja ela em qualquer tipo de vertente religiosa, e isso é fato. Se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vai ver que nós no Brasil somos espiritualistas com certeza. Não importa a vertente. Ou somos católicos, ou somos protestantes, ou somos umbandistas, ou somos, enfim, né? Ou gostamos do candomblé, ou como nós, espíritas. A quantidade de espíritos, né, que tem afinidade com as questões espirituais no Brasil é muito grande. Muito grande. Então a gente tem afinidade com esse povo. E como é que a gente melhora o nosso povo? Agindo no bem, em qualquer vertente religiosa na qual estejamos. Para a gente não deixar no ar aqui, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, traz a informação de que o espírito protetor do nosso país é o espírito Ismael. O nome desse espírito é Ismael. Esse livro, que é de Humberto de Campos, né? Escrito por Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier, fala um pouco sobre essa questão e é, nos dá informações muito importantes a respeito do nosso país do ponto de vista espiritual. Seria interessante também a leitura, aqui mais uma indicação de leitura, né, para quem ainda não conhece o livro. Jesus, em certo momento, se encontra com Ismael e dá a ele missões como proteger espiritualmente o Brasil, espiritualizar a nação, preparar o terreno para que o Evangelho do Cristo fosse vivido aqui. Então, Ismael recebe essas missões, né, de Jesus, de realmente espiritualizar, no contexto geral, assim, espiritualizar o Brasil, né?
E Ismael tem uma bandeira como estandarte, né? Essa bandeira tem uma inscrição que diz Deus, Cristo e caridade, nos dando um pouco da dimensão moral e espiritual da missão de Ismael para com o povo brasileiro. E não só para com o povo brasileiro, porque um povo que é espiritualizado, certamente ele coloca para si mesmo missões, né, de paz, de unificação, missões eh, de incentivo, de fraternidade, de acolhimento para outras nações. E notemos como o povo brasileiro de fato é um povo acolhedor, é um povo que tem essa característica também de ser um povo um pouco mais aberto, né? Claro que a gente sabe que a gente somos imperfeitos, mas a gente tem algumas características interessantíssimas que estão condizentes com a missão de Ismael para o nosso país. E, obviamente, que uma das missões de Ismael é nos ajudar a desenvolver cada vez mais profundamente essas questões. Ok? É, vamos lá, vamos em frente, vamos encaminhando aqui o final do nosso estudo, né? É, mas é importante a gente saber, né, que sim, tem um espírito superior, um espírito de alta envergadura, responsável pelo desenvolvimento espiritual do Brasil. Esse espírito se chama Ismael, né? Temos a cadeia, né, mais uma vez. Ismael recebe essa missão de Jesus. Então, mais alta hierarquia espiritual na Terra, Jesus, para um espírito um pouquinho abaixo dele no progresso espiritual, Ismael, mas ainda assim de grande envergadura, tem uma missão diante de um país, confirmando o que está aqui na questão 519. Questão 520, penúltima. Então, esses protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que aqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Então, depende da coletividade, né? Depende é, da postura daquela coletividade, depende dos seus objetivos, depende de várias coisas. Falando aqui sobre o espírito Ismael, sim, um espírito de altíssima envergadura, porque um país que está recebendo a alcunha ali, né, o apelido de coração do mundo, pátria do evangelho, não tem diante de si qualquer missão. É importantíssimo a gente lembrar disso. Apesar de tudo aquilo que a gente possa encontrar como sendo indesejável ainda no nosso país, nós temos uma missão a ser cumprida. E não é para ser cumprida por espíritos perfeitos. É justamente esse o ponto principal daquilo que a gente precisa entender. Se Deus quisesse que a missão fosse cumprida por espíritos perfeitos, né, seriam outros espíritos encarnados aqui no Brasil e não seria nem um planeta de provas e expiações. Né? É para espíritos imperfeitos mesmo. Nós devemos aprender a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O Evangelho está aqui para espíritos imperfeitos se tornarem espíritos perfeitos algum dia. Estamos nessa situação, o coração do mundo, o lugar do sentimento, o lugar da emoção, o lugar de se ligar ao Evangelho do Cristo por sentir o Evangelho e por cumprir aquilo que Kardec disse, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita bem entendida é ótimo, mas, sobretudo, bem sentida, aí o efeito é completamente diferente, né? É isso que é proposto para nós aqui no Brasil, espíritas principalmente, sentirmos o Evangelho do Cristo para podermos propagá-lo, né, de maneira eficaz. Para isso, estamos sob a tutela de Ismael, entre outros espíritos, né, que estão também é, sendo orientados por Ismael na propagação dessa nossa missão. Vamos em frente, né? Vamos tentar cumpri-la. Bom, a questão 521, meus amigos, vai falar um pouco sobre a questão das artes, as produções humanas, né? Podem os espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo aqueles que se dedicam às artes? Então, é a questão de encerramento, a questão final. A arte é uma produção humana, diretamente humana. Então, resposta: sim, há espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam, aqueles que os chamam, não é?
quando dignos dessa assistência. Se não são dignos dessa assistência, não adianta chamar. Precisa ter ali a inclinação às artes. Eu, por exemplo, vou falar por mim, não tenho nenhum tipo de inclinação à escultura. Eu não faço a mínima ideia de como produzir uma escultura. Não tenho a menor vocação para isso. Não adianta eu ficar chamando um espírito para me ajudar a fazer uma escultura. Ele não encontra em mim os recursos para isso. Tem que ter algum tipo de recurso próprio para ser ajudado. É isso que está aqui nessa resposta, né? Olha aí, ó, por isso termina assim, né? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Não, a gente produz de acordo com aquilo que é possível, inclusive dentro das artes. Recebe inspiração? Recebe. Aquele que já estudou, aquele que já tem é, conquista espiritual para isso, aquele que já progrediu em certo sentido, né, nessa área. Então aí sim, tem mérito, tem missão, tem objetivo, tem estudo, tem esforço, tem trabalho, tem tudo isso, aí ele tem auxílio. Fora isso, não. Isso vale para as artes ou para qualquer outro campo da nossa vida, né? Então Kardec agora vai aqui em alguns parágrafos encerrar esse texto, né? E encerrar esse item do capítulo. Corri demais o texto aqui. Vamos lá, parágrafo 1. Kardec nos leva a pensar sobre os povos antigos que falavam sobre as musas. As musas eram uma personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes. Informação aqui do parágrafo 1, né? Conhecimento, portanto, a respeito desses espíritos existe desde a mais remota antiguidade. Parágrafo 2. Tendo todo homem espíritos que com eles se simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Então, mais indivíduos votados ao bem, maioria dos espíritos votados ao bem. E o contrário também é recíproco. Informação final do parágrafo: tanto quanto os indivíduos são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos seus sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Então, grupos e indivíduos são ali assistidos e influenciados de acordo com esse critério, né? Natureza dos sentimentos dominantes. Parágrafo 3. Nos povos determinam a ação dos espíritos. O que determinam a atração dos espíritos para os povos? Seus costumes, seus hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis. Olha que interessante, né? As leis desse povo são justas. As leis refletem o caráter de uma nação. Por que as leis? Porque as leis são aquilo que os homens decidiram por si mesmos. Nós aqui no Brasil temos a nossa Constituição. Belíssima, inclusive, né? De alto grau moral. A Constituição, belíssima. Nós concordamos com ela. Nós somos um povo que está regido sob essa Constituição, estamos sob a ação dessas leis e concordamos viver dessa forma, né? Então a gente tem, em um grau ou outro, afinidade com ela. E veja que uma Constituição é decisão humana, portanto, reflete, sim, o pensamento das pessoas que compõem aquele povo, né? Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Então não basta ter o texto escrito, né, na Constituição, é preciso colocá-lo em prática, né, para a gente ter assistência dos bons espíritos. Última informação aqui do parágrafo. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Então, basta estudar, né? É, basta a gente observar essas reuniões de homens e a gente vai encontrar a população de espíritos que os secunda. Muito bem, meus amigos. Eu gostaria de terminar o nosso estudo sobre os anjos da guarda, fazendo referência a um texto, Anjos Guardiães. Está na obra Momentos Enriquecedores. Esse, esse texto é um texto belíssimo que fala para a gente um pouquinho sobre
a ação, né, dos anjos da guarda em nossas vidas e a nossa relação com eles. Eu quero ler pequenos trechos desse texto, para que a gente possa encerrar nossa reflexão sobre os anjos da guarda. Os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas iluminam as noites das almas e atendem-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualáveis. São sábios e evoluídos, encontram-se em perfeita sintonia com o pensamento divino, que buscam transmitir de acordo com as criaturas que se integrem psiquicamente na harmonia geral que vige no cosmos. Trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naquele outros de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque sua é a missão de edificar as almas no amor. Os anjos guardiães são lições vivas de amor, que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. Constituem a casa dos espíritos nobres que cooperam para o progresso da humanidade na Terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que anelam. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, em que podem e devem buscar inspiração, auscultando-o e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. Tem cuidado para que não te afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Quando erres e experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Quando alcances as cumeadas do êxito, recorda-o feliz com teu sucesso. No entanto, preservando-te do orgulho, dos perigos, das facilidades terrestres. Na enfermidade, procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantém o intercâmbio canalizando tuas forças para as atividades enobrecedoras. O teu anjo guardião não poderá impedir que os espíritos perturbadores se acerquem de ti, especialmente se atraídos pelos teus pensamentos e atos, em razão do teu passado ou invejando tuas realizações. Todavia, te induzirão ao amor, a fim de que te eleves e os ajudes, afastando-os do mal em que se comprazem. Teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo. Emana-te a ele. Eu vou encerrar por aqui. Eu não li o texto todo, que é um texto belíssimo, né? Falando sobre os anjos da guarda. Pode ser encontrado facilmente na internet, para quem não tiver o livro, né? Anjos Guardiães, da obra Momentos Enriquecedores. E termino aqui com essa reflexão belíssima desse texto, é, espetacular, né? Um texto que nos leva a pensar um pouquinho sobre a nossa trajetória na Terra, que nos consola a dizer que os nossos anjos da guarda estão conosco o tempo todo, que eles não nos julgam, que nós podemos desenvolver o nosso contato com eles, que nós temos capacidade para isso e que dessa forma as missões, as nossas missões aqui, os nossos percalços, a nossa condição, né, aqui na Terra será uma condição muito diferente, né, muito mais rica, muito mais feliz. Em tempo, né? É um texto de Joana de Ângeles, amigos. O texto final com o qual terminamos o estudo de hoje. Reflitamos bastante, estejamos aptos, né? Estejamos prontos e encorajados a estarmos cada vez mais próximos de nossos anjos da guarda, procurando o nosso desenvolvimento individual e coletivo. Agradecimento profundo pela companhia no estudo de hoje. Um abraço fraterno e fica o convite
nos vemos em breve para a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Até logo mais.